Durante a próxima hora falamos de agricultura na Santana FM comigo e, como sempre, o engenheiro agrónomo Adelino Ornelas, que é um elemento da empresa municipal Terra Cidade, integrado também no projeto Madeira Agrícola. E hoje temos outro convidado, o Sr. Comandante José António Freitas, é o comandante dos Bombeiros Voluntários de Santana. Lá mais à frente vamos saber o motivo da visita e da participação neste espaço de hoje. Sr. Engenheiro, vamos às notas de abertura. Muito bom dia, senhores ouvintes, bem-vindos ao Espaço Terra. Como é habitual, começo com as notas de abertura. E começo por anunciar que já estão abertas as inscrições para os cursos EFA. Portanto, aqueles cursos que nós temos solicitado a pré-inscrição, neste momento passamos à fase de inscrição. Já estão abertas as inscrições para estes cursos. Portanto, no próximo dia 17 de agosto, quarta-feira, das 19 às 21 horas, portanto em período pós-laboral, estão abertas as inscrições para as pessoas que pretendam ter aquela dupla qualificação, isto é, quem tiver o 6º ano e pretenda ter o 9º ano e a qualificação de operador agrícola, e aquelas que tenham o 9º ano e pretendam obter o 12º ano e paralelamente o curso de técnico agrícola. Portanto, é um curso que dá equivalência. Exatamente. Este curso, como disse, dia 17 de agosto, das 19 às 21 horas, podem ser feitas as inscrições. Para tal, é necessário a identificação pessoal e o certificado de habilitações. E onde é que os alunos fazem a inscrição? Esta inscrição é feita na Escola Secundária de Santana. Portanto, na Escola Secundária de Santana, neste período. Eu torno a dizer, neste período pós-laboral, porque em período laboral podem fazê-lo durante os próximos dias. Portanto, depois do dia 17, poderão eventualmente fazer nessa mesma escola, mas já em período laboral. Que é como quem diz, entre as 9 e as 5h30. Exato. Portanto, período pós-laboral está um dia combinado, dia 17 de agosto, das 19 às 21 horas. Portanto, como já frisei, e também para aqueles alunos que tenham o 4º ano e que pretendam obter o 6º ano, também será esse mesmo dia em período pós-laboral para fazer essa inscrição. Já passamos à prática. Portanto, nós temos vindo a anunciar, a solicitar sempre pré-inscrições. Neste momento, são já inscrições. Isto significa que o curso arranca. Vai mesmo avançar. Vai mesmo avançar. Portanto, neste momento é necessário. Portanto, as pessoas que fizeram a pré-inscrição, façam a sua inscrição. Não se esqueçam de levar o cartão de cidadão, 2 fotografias. Neste momento, portanto, o que eu tenho aqui indicado é necessário a identificação pessoal e o certificado de habilitações. Se for necessário mais alguns dados, possivelmente lá na escola depois irão solicitar e irão informar. Mas nesta fase, identificação pessoal e certificado de habilitações. Quem não tiver o certificado de habilitações e que seja de Santana, pode ir em horário de expediente solicitar esse documento para, nessa data, entregar, como é lógico. Muito bem. Bom, isto era a primeira nota de abertura. Como segunda nota de abertura, e uma vez que estou ligado ao projeto de Madeira Agrícola, e uma vez que tem sido a procura bastante elevada a nível de produtos como a batata doce, façam um repto às pessoas que tenham eventualmente batata doce que comuniquem com o Madeira Agrícola, porque há a possibilidade de escoar. Portanto, há muita procura de batata doce. Neste momento, há muitas, quer as grandes superfícies, quer mesmo casas com padarias, têm-nos contactado porque precisam de batata doce. Se eventualmente algum agricultor tenha batata doce e que pretenda comercializar, é só uma questão de comunicar. Ou através do número 291-570-212, que é o número fixo
do Madeira Agrícola. Eu vou repetir: 291-570-212, número fixo do Madeira Agrícola, ou então através do número 963-247-223. Vou repetir: 963-247-223, que é o número móvel do Madeira Agrícola. Senhor Engenheiro, convém dizer que esta batata está a ser paga aos produtores a um preço acima do que é praticado normalmente no mercado. Exatamente. Portanto, nós, mesmo esta batata comum que os agricultores conhecem como que é a batata trifoliada, que os agricultores conhecem como a batata da África do Sul, ou a cabeira, mais genericamente aqui em Santana, está a ser paga acima dos 50 cêntimos. Portanto, já é um valor razoável, para não dizer mesmo bom. Uma outra referência, portanto, na semana passada fiz referência ao vídeo da vinha, mantém-se o mesmo alerta para o vídeo da vinha, mas vou lançar um outro alerta, que é para o vídeo das curcubitáceas. Um nome esquisito. Curcubitáceas por causa das abóboras, dos pepinos, principalmente a abóbora e pepino. Portanto, está numa fase das pessoas estarem prevenidas, porque estão as condições favoráveis para o aparecimento deste tipo de oídio. Senhor Engenheiro, e como é que se consegue detectar os primeiros indícios do oídio nas curcubitáceas? Curcubitáceas. Portanto, as curcubitáceas, portanto, as plantas que têm uma folha larga, ficam com uma espécie de cinzeiro, uma espécie de cinza acinzentada, e isso é facilmente as pessoas detectam, e até os rebentos ficam encarquilhados, portanto ficam muito, em vez da folha estar aberta, fica ligeiramente fechada, não tem o desenvolvimento normal, portanto facilmente se nota isso. E como é que se faz esta prevenção contra o oídio das curcubitáceas? Portanto, aplicar um fungicida preventivo que estão nas lojas comerciais à venda. E mais uma vez convém sublinhar que esse fungicida tem que ser aplicado conforme as especificações que estão lá. No rótulo, exatamente. Portanto, tem de solicitar na casa comercial, portanto, dizem a cultura que pretendem fazer o tratamento, e eles lá indicarão o produto adequado e também as quantidades para fazer essa aplicação. Portanto, isto era um ponto muito assente e muito importante para quem tem abobreiras, pepino. Estou-me a lembrar destas duas. Existem outras plantas, mas estas duas principalmente. Em relação aos produtos para o Madeira Agrícola, eu vou fazer aqui novamente um ligeiro reparo, que nós, portanto, comercializamos esses produtos, mas não podemos nos esquecer que trabalhamos com as grandes superfícies. E como trabalhamos com as grandes superfícies, eles também querem produtos com uma certa qualidade. E para isso nós temos de ter a qualidade, tem de vir do produto que vem do senhor agricultor. Esse produto tem de ter uma boa aparência, tem de ter um calibre adequado, tem de ter uma certa uniformidade. Isto, se não acontecer, portanto, se estes 3 parâmetros não estiverem presentes, aparece o refúgio. O refúgio é, digamos, o produto que já não tem estas características mínimas admissíveis para a comercialização. Daqui acontece que muitas vezes o produto que o agricultor entrega ao Madeira Agrícola não seja exatamente, não tenha o mesmo peso do que é realmente vendido. Mas claro que nós, e como já frisámos, isto é um projeto de cariz social, nós tentamos ajudar, mas também não podemos vender gato por lebre. Portanto, se nós temos gato, vamos vender gato. Se temos lebre, vamos vender lebre. Não sei se estão a fazer entender. Portanto, a qualidade é fundamental para termos este circuito a funcionar
em pleno. Um outro pormenor também damos grande importância é a segurança. A segurança tem a ver com a ficha de rastreabilidade, tem a ver com os produtos que são aplicados durante o ciclo produtivo da planta. E é fundamental que se estejam aí. Portanto, essa informação acompanhe o produto que vai ser comercializado. Uma outra referência especial tem a ver com o abandono agrícola. Nós estamos a entrar numa época com bastante calor e daqui sabemos o que surge normalmente. Daí eu passava a palavra aqui ao Sr. Comandante dos Bombeiros, que tem uma informação especial a passar aos senhores agricultores. Sr. José António Freitas, o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Santana, se calhar houve ouvintes que estavam do outro lado a pensar se o senhor vinha aqui oferecer os seus bombeiros para andar por aí a cavar os terrenos vadios, mas não é o caso. É outra missão que observa estes soldados da paz, não é, Sr. Comandante? Ora, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santana. Venho falar um pouco sobre as queimadas que se efetuam na época de verão. Há queimadas que são feitas no interior, que se chama de zona florestal, e outras queimadas são feitas no exterior, que é de zona agrícola. É evidente que há uma deliberação da Assembleia Legislativa Regional 181A/95, 17 de novembro, que é proibida a realização de fogueiras e queimadas entre 1 de abril e 31 de outubro de cada ano. Mas há exceções em que poderá as pessoas solicitar, tanto aos serviços florestais como às câmaras municipais, serviços florestais no que chama as zonas em que são limpas limpo as zonas de ervas, silvados, enfim, que estejam no interior das zonas florestais. O que é fora das zonas florestais? As pessoas têm de se deslocar à Câmara e solicitar o dia da queimada ou então pedir à Câmara que querem realizar, num ofício, a realizar uma queimada, em que a Câmara, por sua vez, irá mandar o fiscal à zona. É evidente que as pessoas têm de trazer, em especial, a caderneta, identificando o prédio em que vão fazer a queimada, e aí há a fiscalização da parte da Câmara, que vai lá fazer o reconhecimento da zona e depois irá haver o despacho da Câmara, que, dando conhecimento aos serviços florestais, aos bombeiros, à PSP, que depois toda esta coordenação é-lhe dado vários métodos de atuação no caso de fazer as queimadas. Por exemplo, nas zonas de agricultura, tem de ter uma área do vizinho, mais para o interior do prédio, de 30 metros. Na parte dos serviços já florestais, tem de ser uma área já mais para o interior, o afastamento de 300 metros. E todos esses métodos de realização da queimada, e as pessoas têm de proceder a montes pequenos, não montes grandes, afastados uns dos outros, de tal maneira que vão pegando fogo no monte e estão ali prevenidos. Ou, por exemplo, no caso dos florestais, tem de estar ali presente os serviços florestais, com orientação deles, irão executando ali as queimadas, tendo munidos de água, de pás, de enxadas, porque a terra também é um bom extintor do lume, que é um dos melhores métodos que nós utilizamos em fogos florestais, é esse método, a terra. Nas zonas partes chamadas agrícolas, aí as pessoas têm de estar todas prevenidas, tanto de água, das enxadas, e ter sempre o cuidado. Pegam lume num monte de mato, fazem a extinção a esse monte e a seguir vão para o outro monte. Portanto, de maneira que cada monte que arde tem polo extinto, assim vai demonstrar uma grande segurança para com que esse lume não se transmite às áreas dos vizinhos e venha provocar um grande fogo florestal. Porque nós aqui em Santana, eu já sou bombeiro ali desde 89, penso que já vou fazer 23 anos,
e já tenho pela experiência, pelos anos que tenho estado ali à frente dos bombeiros, nós temos tido aqui casos de fogos florestais. Eu penso que em 95, 96 houve um grande fogo florestal ali na zona, começou na Feijão Alta e que se espalha por todo o perímetro florestal dali de São Jorge. E isso surgiu precisamente numa altura do mês de novembro. Nós temos aqui, há uma data que é chamada o calor do São Martinho, o verão do Pão por Deus, porque é propício às pessoas a estar, porque realmente está na hora de limpar e a melhor limpeza que se pode fazer é atar fogo, que rapidamente se consegue ter o terreno limpo. Mas todos esses métodos é preciso ter em atenção a essas coisas, como é que se deve proceder, porque de repente o lume é bom amigo, mas é um mau ladrão, segundo dizem os ditados antigos, que tanto nos dá o calor e nos serve para cozinhar o nosso alimento, mas também como destrói uma floresta, como destrói uma habitação, como destrói os nossos haveres, o que nós possuímos. E tudo isso é importante as pessoas terem cuidado. E não custa nada as pessoas se dirigirem aos locais, pedir a licença, informar os bombeiros. Nós acabamos por estar informados que as pessoas vão fazer uma queimada, mesmo fora dentro deste 21 de abril a 31 de outubro. Nós sabemos que há um ponto de ignição, que há fumo, nós já sabemos que há ali a realização da queimada. Se houver complicação, nós damos o número de telefone e as pessoas telefonam e nós, diretamente, sem ter qualquer precaução de sabermos para onde é que vamos direitinhos e nós conseguimos chegar ao local e remediar as coisas antes da sua complexidade que poderá haver no percurso do longo tempo que se executa essas queimadas. Senhor Comandante, falou há bocadinho do pedido que tem que ser feito, da forma como o pedido é formalizado, mas, por exemplo, um agricultor quer fazer uma queimada, não pode pura e simplesmente vir deslocar-se ao quartel dos bombeiros, pedir uma equipa para ir até ao terreno dele e assistir de perto a essa queimada. Sim, poderemos fazer isso, e bem sei que a disponibilidade de elementos não é disponível, nós não temos capacidade para dar uma resposta a testar. Agora, nós aconselhamos o método das pessoas fazer a queimada e estamos de prevenção a essa queimada. Se de repente houver um descontrole e que realmente a pessoa que está a fazer a queimada vê que não consegue dominar o lume, o fogo, pois chama-nos e nós logo de imediato estamos lá a fazer a intervenção, porque temos capacidade de resposta, temos uma viatura, um autotanque com 15 mil litros de água e temos um carro urbano e florestal também com uma capacidade de água e que conseguimos chegar e atuar e sermos rápidos na intervenção da extinção ao fogo. Senhor Engenheiro Adelino Ornelas, nota-se alguma negligência por parte dos agricultores quando fazem as queimadas? Sim, sem dúvida. E um conselho, a queimada, e como disse aqui o Sr. Comandante, deve ser executada de preferência até 1 de abril ou posteriormente a 31 de outubro. Isto é a época mais chuvosa. Durante a outra época, se não há essa possibilidade, é uma questão do agricultor fazer a limpeza na mesma, faz à montoa, já fazem pequenos montes, faz essa à montoa, e quando chegar à altura onde o tempo está úmido ou chuvoso, já, então faz essa queima. Embora, pessoalmente, não seja muito apologista das queimas. Porquê? Eu julgo que há muita matéria viva que, se for armazenada, se for colocada junto num cantinho do terreno, se ela for bem amontoada, ela irá produzir um produto excelente para a agricultura. No fundo está a defender a compostagem, não é? Exatamente. Portanto, é uma compostagem que qualquer pessoa pode fazer. Claro, há aqui também não podemos ser tão radicais. Há situações e situações. Há situações em que a própria matéria verde não caberia praticamente dentro do
do terreno. Se for um terreno florestal, digamos que o volume de matéria verde é bastante elevado. Aí já temos de pensar duas vezes. Mas a maior parte das vezes há a possibilidade de fazer essa amontoa ou até enterrar, porque há muita matéria que pode ser enterrada no próprio rego e que será um bem para as propriedades físicas do solo, e as plantas irão de certeza agradecer essa técnica agrícola. Portanto, a queimada deve ser evitada. Senhora Comandante, mas sabe bem que há proprietários que, não sendo agricultores, aproveitam também a altura do verão, com medo dos incêndios, para fazer os aceiros à volta das casas, limpar o mato e depois pegam fogo no monte. Essa é mais uma oportunidade para chamar os bombeiros e ficarem de prevenção. É evidente que as pessoas aproveitam as férias, falando mesmo dos que cá trabalham, que não vivem dentro de Santana. Estou a falar aqui do perímetro da área de intervenção dos bombeiros voluntários de Santana. Há muitas pessoas que vivem no Funchal e têm aqui os seus terrenos dos avós e dos pais e que aproveitam muitas vezes as férias, como também os imigrantes que têm suas casas e também têm os seus terrenos cá, aproveitam muitas vezes as férias, que é precisamente no mês de julho, agosto e alguns até meados de setembro, para fazer as suas limpezas dos jardins e todo aquele perímetro em volta das habitações. Eles realmente, a melhor distribuição que podem, o melhor aspecto de se verem livres daquilo é atar o fogo. Mas, enfim, não custa nada as pessoas viram ao quartel e ter estas precauções que eu falava, amontoar montes pequenos, queimar pouco a pouco, queimar um, assim queimar o outro, mas em montes pequenos, não queimar tudo de repente. Porque há também aqui um aspecto muito importante que a queima deverá ocorrer entre as 8 e as 16 horas, que é uma zona, uma hora boa, e essa queimada, se não custa nada as pessoas ligarem aos bombeiros, olha, eu vivo no sítio tal e vou fazer uma queimada agora, vou iniciar uma queimada ou a hora determinada da queimada. Porque nós, nesta que nós somos, nós temos comunicação da Proteção Civil em que nos informa a temperatura e o nível de risco do incêndio florestal ou dos incêndios. Porque é evidente, quando nós temos aqui altas temperaturas superiores a 24 graus, com ventos fortes ou qualquer tipo de vento do quadrante leste e com a baixa redução de umidade, isto é uma maneira das pessoas, com essas negligências, fazer as queimas, as tais fogueiras, e de repente pode vir a prejudicar outras pessoas, os vizinhos, enfim, outras pessoas que rodeiam o prédio e que têm as suas agriculturas e em especial, zonas junto à floresta. Sr. Comandante, um dia com as condições que o senhor referiu há pouco, esse dia é proibido fazer queimadas. Sim, as temperaturas como tive ontem e antes de ontem e hoje, é proibição total de fazer as queimadas. Eu penso que as pessoas são sensíveis a este grande calor e nem arriscam a atar o fogo, porque nós temos a possibilidade para setembro cair as primeiras chuvas, os terrenos estão alagadíssimos e aí é mais fácil fazer essa operação do que com esta alta temperatura que nós temos. Porquê é que define o horário entre as 8 e as 16 para fazer as queimadas? Sendo feita essa hora das queimadas, não, portanto, com temperaturas baixas, em referência que eu tinha falado, são horas fáceis de extinguir o fogo. Porque se for na parte da tarde e se houver o tal azar ser expansivo a outras áreas, vem à noite, e a noite é complicada para os bombeiros trabalhar, porque o dia torna-se mais fácil, é mais rápido e conseguimos ver a evolução de todo o fogo, da maneira como ele está a se desenvolver, e conseguirmos de maneira fazer o rodeio ao fogo e conseguirmos dar extinção ao fogo.
Senhor Comandante, fugindo um bocadinho do âmbito deste programa, que é um programa onde se abre a nossa antena à agricultura, eu gostava de lhe perguntar, e aproveitando a oportunidade que o senhor juntou-se a nós, gostava de lhe perguntar como é que está a saúde dos bombeiros voluntários de Santana, por exemplo, ao nível do material e dos recursos humanos que a corporação tem à sua disponibilidade. Neste momento, de dizer que os bombeiros estão bem, nós temos equipamento, nós temos sido fornecidos com equipamento pelos Serviços Regional de Proteção Civil, bons, excelentes. Portanto, nós neste momento estamos aptos, dentro da área da nossa intervenção, aptos para intervir, seja a nível urbano, florestal, como também dentro dos túneis. Nós temos equipas, temos vários graduados que foram à Espanha, em que tiveram formação sobre incêndios dentro de túneis. Neste momento é evidente que se falarmos em equipamento individual na intervenção dentro dos túneis, isso aí nós ainda não o possuímos. Penso que no futuro a Proteção Civil irá se empenhar e distribuir às corporações o equipamento especial de maneira que a nossa intervenção dentro dos túneis seja feita com segurança e de maneira que não ponha risco aos bombeiros. A nível de pessoal, nós, há certas... agora, por exemplo, falar-vos nesta altura do ano, nós temos muitos bombeiros estudantes e eles encontram-se cá na região, encontram-se cá no Conselho, são esses que vêm reforçar, como o ano passado, em 2010, nós tivemos, faz precisamente um ano, no dia 13 de agosto, os fogos que alavrou aqui toda a região e que nós também fomos atingidos desde a área do Pico Ruivo, a toda a zona dos Poios, Chá de Teixeira, em que houve ali uma intervenção forte e com um grande trabalho de uma equipa de bombeiros, em que nós passamos lá à noite e conseguimos fazer uma prevenção e extinção, de maneira que o fogo não conseguiu passar para cá, para o lado de Santana. E ele lavrou-se à zona da Feijão de Nogueira, a zona do Ribeiro Frio, em que nós tivemos ali durante 15 dias no terreno e realmente estes estudantes, mais os que residem cá e mais os permanentes que estão ao dispor da população às 24 horas, essa gente trabalhou com eficácia e com coragem, que eu digo-lhe, depois de tudo aquela atuação e extinção, foi para mim, tanto que fiquei realmente certificado e muito agradecido, muito da maneira como o método dos bombeiros, a disponibilidade dos bombeiros, ter bombeiros que estarem no terreno 10, 11, 12 horas a trabalhar, isto realmente é gratificante para, como eu, como comandante, estar à frente, como para a cooperação, como a associação e mesmo para o Conselho, a Proteção Civil Municipal. Tudo estas pessoas que estão aqui ao dispor desta população realmente são pessoas excepcionais, que muitas das vezes não se lhe dá o valor, mas são pessoas que estão ao serviço da população, são pessoas que, quando são chamadas para intervir, seja para uma doença, seja para um acidente, seja para um fogo, estão sempre disponíveis, seja a qualquer hora do dia, da noite. Eles ocorrem ao quartel quando são chamados e prestam o melhor serviço e dentro dos conhecimentos que eles têm, isso realmente, eu digo sinceramente, Santana tem pessoal, tem bombeiros com formação, capazes de intervir, seja em que lugar for, porque têm conhecimento e prestam um bom serviço à população. Senhor Engenheiro Adelino, apesar da Corporação dos Voluntários de Santana ter um contingente à altura dos desafios, nós não gostamos de dar trabalho a eles, não é verdade? Sobretudo quando esse trabalho é provocado por agricultores negligentes. E aí convém lembrar... É preciso notar que todas estas palavras acho que são muito bem ditas, mas com as temperaturas que nós tivemos nos últimos dias, nem a população de Santana conseguiria terminar com um fogo, extinguir um fogo. Mas é mais uma razão para alertar os agricultores para não fazerem queimadas. Exatamente, porque é preciso ver que toda a matéria verde que agora está seca e com estas altas temperaturas são um autêntico rastilho para a propagação do fogo. Portanto, por mais população que houvesse
para distribuir, por exemplo, uma queimada que começasse aqui com esta temperatura, julgo que não seria fácil acabar. Portanto, o ideal é mesmo nem correr o risco de fazer queimadas, porque as temperaturas que tivemos ontem e antes de ontem, julgo que não havia meios mesmo, nem em Santana, nem mesmo a nível regional para combater um fogo. Senhor Comandante, convém dizer que todos nós somos vigilantes da natureza e se houver algum ouvinte que esteja desse lado ao ouvir esta entrevista, que por alguma razão passe num local onde esteja a decorrer uma pequena queimada, tem todo o dever de alertar as autoridades para essa queimada, porque muitas vezes pode-se evitar um incêndio, não é? Sim, eu aconselho as pessoas a ligar ao 112 e identificar o local, porque automaticamente nós somos alertados para isso. O 291 57 0110, o número de telefone dos bombeiros de Santana. Também posso acrescentar aqui que nós temos aqui áreas, poderei dizer aqui zonas abaixo do Pico das Pedras, zona das queimadas, que realmente há ali muito erva, mato, silva, feiteira muito seca, que é uma zona de risco. E isso são zonas que as pessoas que têm ali ou terrenos ou agrícolas e que pensem em algum dia fazer alguma queimada, isso era bom que nos alertassem. Embora há uma das coisas que quero dar aqui informação, nós estamos situados no nosso quartel, numa zona em que nós conseguimos ver toda esta área das serras daqui de Santana e parte da ilha e São Jorge. E há sempre o cuidado de alguém, enfim, os bombeiros que estão de serviço, de ver, principalmente nestas alturas. Eu tenho sempre, tanto eu como o comando, porque nós temos sempre o cuidado aos chefes de piquete nas horas mais críticas dos incêndios, que será daí da 1 até às 4, de ter sempre atenção, pequenos focos de incêndio ou de fumo, de ocorrerem logo, de se fazerem deslocar os locais e para ver a situação. Se realmente nós ocorrermos a esses inícios, é aí que se consegue travar os grandes incêndios florestais. E é isso que os bombeiros de Santana têm tido um trabalho excelente sobre isso, a nível dos chefes que estão de serviço, a preocupação, nestas alturas de grande calor, de estar atentos a tudo o que seja fumos que saem em toda a área florestal, porque nós sabemos, se formos lá e fazermos a intervenção a tempo, nos vai retirar de grandes trabalhos, retirar de grandes despesas, retirarmos de tanto cansaço e pouparmos na zona florestal, a Loura e Silva, que nós bem precisamos do verde, porque a paisagem é excelente, Santana tem. Se olharmos neste momento para a encomiada alta, porque o lume ainda passou ali, olhamos para cima e já não se vê aquele verde que antigamente se via, porque se olha lá para cima e se vê uma mancha amarela, e essa mancha amarela é aquelas ervas que nasceram porque havia ali outras plantas que se mantinham verdes, e é essa erva que acaba por morrer e que está lá patente para quem olhar lá para o alto e vê. E é pena nós não termos aquela zona daquela área da serra, termos o verde como antigamente tínhamos. Senhor Comandante, convém também deixar bastante sublinhado que se um agricultor fizer uma queimada e aquilo originar um incêndio, esse comportamento pode ser penalizado, pode ser considerado crime, correto? Sim, portanto, há contraordenações e coimas assim muito grandes, porque eles passam a ser responsáveis pelos prejuízos que venham a ser feitos com essa negligência das pessoas. É por isso que as pessoas, antes de fazer essas queimadas, têm de ter muito cuidado com todo esse método ou essa iniciativa de destruição, ou de fazer a queimada ou fazer a fogueira. As pessoas têm de ter precaução, têm de ter cuidado. Eu, como eu dizia, o lume é bom amigo, mas é um mau ladrão. E para antes que aconteçam as desgraças, a prevenção, o prevenir,
é melhor do que remediar, e as pessoas sensibilizar, portanto, o perigo que é o lume descontrolado, que isto destrói muitas casas, muitas florestas. E as pessoas que estão neste momento a ver, portanto, os telejornais a nível nacional, veem as imagens da aflição das pessoas que têm o lume em volta das suas casas, como elas se comportam, passam uma noite sem dormir, e muitas delas perdem as casas e perdem tudo o que têm e recomeçar uma vida nova. É sempre mau, portanto, tudo este sucedimento que poderá acontecer se as pessoas não terem o cuidado e a prevenção da maneira como fazem a queimada. Ou as fogueiras, mesmo muitas vezes vai-se para a serra fazer piqueniques e apanha-se um punhado de lenha, encosta-se a qualquer lado, um barranco ou uma zona da estrada, e fazemos a fogueira, passar uma espetada, ou enfim, ou fazer um grelhado. Isso é preciso ter cuidado e evitar fazer isso. Há zonas nas serras em que os serviços florestais têm preparado, portanto, fornos e zonas das pessoas assarem as pessoas, de grelhar. Portanto, aproveitem essas zonas que estão autorizadas, que os serviços florestais põem ao dispor das pessoas, para as pessoas passarem também um pouco do seu tempo, das suas férias. Que isto é excelente, é bom ir a uma festa, é bom conviver, mas conviver em segurança, que isso é o que interessa para nós todos, sem dúvida. E se no carro há espaço para um garrafão com vinho, também deveria haver espaço para uma lata com água, não é? Isso também é evidente que quando geralmente as pessoas, ao fazer esses piqueniques, devem sempre se acompanhar. Mas isso é proibido, não podemos. Portanto, eu estou aqui a dizer que as pessoas deviam. É proibido. As pessoas têm lugares certos de fazerem esses grelhados. Há churrasqueiras, há fornos, os serviços têm isso. É bom nem sequer pensar, portanto, de levar água e em qualquer lado fazer uma fogueirinha. Portanto, é proibido fazer fogueiras na serra, ponto final. Exatamente. Nem pensar em fazer tipo disso. Nós temos aí as queimadas e há zonas, quem sobe o Pico das Pedras, tem o Parque do Pico das Pedras, tem mais acima no Picarua, enfim, em várias zonas, Chá de Teixeira, zonas de as pessoas fazer os seus grelhados. Mas é sempre bom que acompanhem essa água para caso, quando acabarem de fazer, portanto, o seu grelhado ou a espetada, acabarem por apagar o fogo que ativaram, porque ficando ali também, de repente poderá haver ventos e com facilidade faz o transporte do lume para a zona florestal. Toda a preocupação a nível de fogos em situações de áreas florestais, toda a preocupação é pouca para com que isso não fique um restilho e que se faça realmente a propaganda a esses fogos. Porque geralmente estas negligências, as incúrias que ficam, é essas que acontecem os grandes incêndios, principalmente nesta época com estas temperaturas assim altas. Senhor Engenheiro, os técnicos no terreno também vão dando indicações aos agricultores para, não querendo ofendê-los, terem juízo nesta altura do ano? Tentamos fazer com que eles façam a sua limpeza, façam a limpeza dos terrenos. E até neste momento há a possibilidade de os senhores agricultores virem a adquirir estas roçadoras, que são tipo umas foices que fazem a monda dos terrenos. Claro que tem de ser manual, usam essas maquinetas para fazer o corte dessas ervas e podem fazer esse corte e essa amontoa. Existem apoios para fazer a aquisição desse tipo de materiais. São subsidiados até 65%. E nós, na Terra Cidade, fazemos ou encaminhamos também as pessoas para a elaboração de um pequeno projeto. É necessário fazer um pequeno projeto para vir a adquirir esse tipo de equipamento. E claro que é isso. Ao incentivarmos também a compra dessas roçadoras, estamos a incentivar que os senhores agricultores façam a limpeza dos seus terrenos. Senhor Engenheiro, na última semana falámos do oídio que atingiu as videiras.
Entretanto, esta semana já saiu uma notícia na comunicação social regional dando conta de que não será um ano bom para a produção de vinho, porque o Oídio foi, e as chuvas, foi de facto vou fazer aqui misericordioso. Aí não foi o ídio, foi o míldio. O míldio, que é uma outra doença que atacou no início da produção. Portanto, a principal doença que destruiu a produção foi o míldio. Portanto, há duas doenças. Há o míldio e há o ídio. A prevenção contra o míldio não foi feita a tempo. Não foi feita a tempo. Foi uma das situações que já frisei cá nos programas anteriores, portanto, já uns 4 programas atrás. Portanto, o míldio surge normalmente durante o período inicial vegetativo, durante o período vegetativo inicial. E na formação do cacho, esse míldio atacou-a e destruiu tudo. Agora, as uvas que surgiram, portanto o cacho que surgiram, é que podem ser atacadas pela mangra, o ídio, mangra cinzeiro. E aí, no último dia, fiz referência, portanto, ao ídio para as pessoas prevenirem daquilo que ainda tinha ficado. Portanto, que eram as uvas que conseguiram passar aquela primeira fase de ataque do míldio, ainda estão sujeitas ao ataque do ídio, que é a cinza. Portanto, o ídio precisa de uma temperatura mais elevada para se desenvolver. Mas porquê é que aconteceu esta lástima que estamos a ver, provocada pelo míldio? Os agricultores não foram devidamente alertados? A temperatura e a umidade foi ideal. Digamos que atingimos o ponto máximo, o ideal mesmo para o desenvolvimento desse fungo. O míldio, não podemos esquecer que é um fungo. Quer dizer que não havia fungicidas que... Se fosse prevenido a tempo, antes de surgir um foco, porque basta surgir um foco para se propagar rapidamente. E se fosse feita a tal prevenção antes de surgir o foco, antes de atingir o ponto mínimo de ataque, aí sim, estaríamos a prevenir e possivelmente conseguíamos fazer com que não houvesse tanto estrago na produção. Senhor Engenheiro, está a querer dizer que os nossos agricultores, inclusivamente os do Porto Santo, onde esta emissão também está a ser ouvida, foram um bocadinho irresponsáveis? Não digo que são irresponsáveis, não é questão de ser irresponsáveis. É preciso ver que eles estiveram a lutar contra condições ideais. As condições foram ideais para o desenvolvimento do fungo. E o fungo são micro-organismos facilmente transmissíveis, portanto há uma facilidade na transmissão. Se a cultura estivesse devidamente protegida, eles não iriam atacar. Mas isso devidamente protegido não é fácil de atingir esse ponto máximo de proteção. Portanto, há sempre pequenos focos. Agora, quem fez a prevenção a tempo e horas conseguiu que a sua produção seja um pouco superior àqueles que não fizeram qualquer tipo de prevenção. Isso não há qualquer dúvida. Temos que renovar o voto e o alerta para os agricultores fazerem também a prevenção contra o oídio das cucurbitaceas. Viu agora? Sim, bem. Sim, isso, as cucurbitáceas, sim, foi aquele ponto que eu frisei. E eu queria também continuar com... E uma vez que estou agora mais na parte técnica, queria continuar com os produtos fitofarmacêuticos. Há uma série de programas que eu falo nestes produtos e queria dar continuidade a esses produtos. Fazendo referência ao intervalo de segurança. Já fiz referência ao intervalo de segurança aqui nos programas passados, mas nunca é demais frisar que o intervalo de segurança, isto passando diretamente aos produtos fitofarmacêuticos, que estão incluídos os produtos que serão usados no ídio, contra o ídio das cucurbitáceas, contra o ídio das vinhas, portanto, todos esses produtos, no rótulo, têm uma área destinada ao intervalo de segurança. E esse intervalo de segurança é para cumprir. No caso da vinha,
não há tanto problema, porque ainda estamos a uma grande, digamos, distância da época de colheita. No caso das cucurbitáceas, há que ter um pouco mais de cuidado, porque não podemos nos esquecer que vamos aplicar o fungicida numa época onde já estão os pequenos frutos a surgir e rapidamente irão ser colhidos. Portanto, temos de ter em atenção o intervalo de segurança do produto. Portanto, e não esquecer que o intervalo de segurança vai desde o período de aplicação do produto até ao ponto exato da colheita desse mesmo produto. Portanto, se por acaso surgir que o intervalo de segurança sejam 8 dias, esses 8 dias têm de ser cumpridos no terreno, não depois da apanha, contabilizando que só irão chegar ao consumidor numa época posterior. Portanto, os 8 dias serão mesmo no terreno. Portanto, os senhores agricultores têm que olhar para a aplicação destes produtos como se fosse, por exemplo, um antibiótico que o senhor doutor manda-os tomar para curar qualquer doença. Exatamente. O médico diz que é para aplicar 12 em 12 horas. Não vale a pena aplicar mais cedo. Se dá 12 horas ele, digamos, que faz, mas isto não é bem, não podemos comparar muito esse tipo não, mas eu fiz a comparação para dizer, por exemplo, se for 12 em 12 horas, não é para fazer a segunda toma ao fim de 15 horas, é mesmo 12. Exatamente. Senão não faz efeito. Sim, mas neste caso aqui do intervalo de segurança é para mais, convém ultrapassar o intervalo de segurança e nunca menos. Portanto, ou seja, nunca tomar o tal comprimido antes das 12 horas, mas sempre depois. Exatamente. O ideal é as 12 horas. Por isso é que eu digo que a comparação não é assim muito no caso do intervalo de segurança. Portanto, o intervalo de segurança é um período mínimo que a cultura tem de estar no terreno sem ser colhida, depois da aplicação de um produto. Se o intervalo de segurança são 3 dias, quer dizer que depois do período em que nós fizemos a aplicação, tem de passar 3 dias para começarmos no início da colheita. 3 dias ou mais. 3 dias, se for um intervalo de segurança de 3 dias. Mas há produtos que podem ser de 21 dias, 3 meses, depende do tipo de produto. E há produtos, por exemplo, que são utilizados nos frutos nas oliveiras, para a azeitona, por exemplo, e que só depois de 3 meses é que podem ser colhidas. Há produtos, por exemplo, que servem para a conservação da batata, que só podem ser, portanto, a batata só poderá ser consumida passados 60 dias. Portanto, esses 60 dias são um intervalo de segurança. No caso da conservação da batata, se aplicarem um produto para conservar a batata e se disser que o intervalo de segurança são 60 dias, essa batata não pode ser consumida menos de 60 dias. Tem de passar os 60 dias. O que é que poderá acontecer se o intervalo de segurança não for respeitado? Muita coisa. Esses problemas surgem sem as pessoas saberem. O intervalo de segurança está feito mesmo para cumprir, porque o nível de resíduos presentes é elevado. Portanto, todo o produto fitofarmacêutico deixa resíduo. Por mais simples que seja o produto, deixa resíduo. O que nós temos é a capacidade de eliminar mais ou menos, com maior ou menor facilidade, esse resíduo do nosso organismo. Se nós consumirmos um produto que tenha uma maior quantidade de resíduo, mais dificilmente vamos eliminá-lo. E esse resíduo tem uma função cumulativa, isto é, vai ficando dentro do nosso organismo. Se nós consumirmos sempre o mesmo produto e com grande quantidade de resíduo, ao fim de, por exemplo, uma semana, vamos ter uma quantidade de resíduo bastante elevada. Se nós formos variando os produtos, onde esse tipo de resíduo varia de produto para produto e com quantidades menores, digamos, no final da semana, o total de resíduo vai ser menor. Por isso é que muitas vezes há produtos químicos que para uma cultura
são 3 dias e para outras já passam a ser 7 dias de intervalo de segurança. Porque que este intervalo de segurança também é calculado com digamos, a dieta humana, tem a ver com a dieta humana. As pessoas, por exemplo, utilizam mais a batata aqui na Madeira, por exemplo, do que por exemplo, o grão de bico, comparando estes dois produtos. O intervalo de segurança na batata, para a igualdade de situações, teria de ser obrigatoriamente superior na batata do que no grão de bico. Porquê? Porque se o intervalo de segurança fosse superior, a quantidade de resíduos no final ia ser menor. Como as pessoas iriam consumir mais batata, frequentemente mais batata, no final o teor de resíduos seria menor. Como se fosse consumir o grão de bico, como consome menos vezes, embora tendo uma percentagem mais elevada, no final seria um saldo inferior. Fez-se entender, sim, senhor. Vamos agora para o final. Senhor Comandante, uma mensagem aos agricultores e a todas as pessoas que nos estão a ouvir, e não quero demais frisar, o tempo tem estado perigoso para fazer queimadas. Portanto, um dos primeiros conselhos que eu dou, que referi há pouco, com estas altas temperaturas, as pessoas devem nem pensar, nem devem atar fogo, seja a que for, ter assim precauções, mesmo que, como falei, referia aos tais piqueniques em zonas florestais, mesmo, como dizia, há zonas que os serviços florestais têm, aproveitem essas zonas de churrasco, façam os seus piqueniques, tenham sempre cuidado ao saírem das zonas, deitar água. Nem pensar, portanto, fazer queimadas junto às zonas florestais, que é um perigo e nós temos que preservar a nossa floresta, que é a nossa vida, que faz parte do futuro da vida dos nossos. É este o cuidado que eu tenho, ter cuidado sempre com o lume. Com o lume é perigoso e com ele devemos sempre ter cuidado. Todos os cuidados são sempre poucos. Senhor Engenheiro, para terminar. O perigo espreita à porta. Se temos condições ideais para a propagação do fogo, há que evitar, portanto, nada de foguear, de fazer fogueiras, nada de... Portanto, por um lado, cumprir o que diz a lei, mas por outro, estar atento que se surgirem problemas também irão sobrar para as pessoas que os tornaram com essa dimensão. Portanto, há que ter muito cuidado e evitar fazer fogos. Caso para dizer, na prevenção é que está o ganho. O Espaço Terra volta à sua Santana FM na próxima semana. Aos dois, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado.